Mas vamos falar do contexto, né? Sim. É um assunto tão recorrente, é um assunto que deveria, eu diria que até há um anacronismo ainda, né? No século XXI, coisas que foi aqui escrito. Eu trago até uma conexão com Medéia, né? Claro que Medéia é uma outra pegada, é um drama do teatro grego, né? Eu já fiz Medéia, já fui Medéia. Foi Medéia também, né? Mas lá, né, a Medéia também tem essa questão de querer se desvencilhar, né? E se empoderar. Claro que lá é uma tragédia completamente diferente de Casa de Bonecas, né? E esse anacronismo ainda existe, né? Sim. Porque as pessoas querem trazer assuntos lá de trás. Atualmente, com o empoderamento da mulher, ela tem certa dificuldade ainda, né? No caso de Casa de Bonecas, no caso do texto de Ibsen, ele, como você mesmo disse, ele é de 1879. E ele tem um desfecho bastante surpreendente. Ele é tão surpreendente, ainda hoje tão surpreendente, que o próprio Ibsen escreveu mais de um final. E a peça se tornou extremamente polêmica justamente por conta desse final, que, se hoje ainda é surpreendente, imagine há um século e meio. De fato, foi um divisor de águas na dramaturgia mundial. Sim. Foi um divisor de águas. Porém, eu gostaria que Cristiane falasse sobre essa questão do empoderamento feminino nesse texto, porque é uma mulher falando sobre as mulheres. Por favor. Bom, claro que nós temos muito que conquistar e claro que a questão do feminino, ele passa por alguns dilemas que o rotulam como feminismo. Então, até que ponto a gente pode abordar questões sobre o feminino e não sermos criticadas como feministas de uma forma, com uma certa crítica a um comportamento muito censurável, muito identitarista, exatamente. Então, como nós podemos falar sobre o feminino, as sutilezas de um patriarcalismo, sem que isso faça com que os próprios homens criem uma antipatia com a questão? Por quê? Porque se eu não tenho a empatia do masculino, eu não vou conseguir discutir o feminino. Ele não vai me ouvir. O aspecto masculino não vai me ouvir nunca se eu não consigo me permitir chegar até ele. Então, assim, a peça ela é interessante por isso, porque no primeiro momento, a personagem Nora, ela é quase o estereótipo do feminino. Quase. E então, essa sutileza entre o feminino e o masculino, até que ponto é o lugar de ação de uma mulher, de atitude de uma mulher, de pensamento de uma mulher, até onde é o alcance do feminino e até onde é a posição masculina no nosso contexto social. E quando nós discutimos isso, é claro que espaços são sempre disputáveis. De uma certa maneira, vantagens são sempre questionáveis. Então, até que ponto o lugar da mulher compete com o do homem? Até que ponto isso é uma difusão de águas ou pode ser uma junção de expectativas? Então, até que ponto nós temos que separar o que é do masculino e o que é do feminino? Por que essa separação ainda existe? Se nós somos humanos com dependências, com necessidades, e até que ponto a gente pode corroborar para que tenhamos um diálogo mais saudável. E a peça ela fala justamente sobre um diálogo saudável também. O casal, eles já são casados há um bom tempo, mas eles não conseguem estabelecer um diálogo saudável, em que realmente os meus desejos sejam colocados para o outro. Há muito escamoteio de emoções, sabe? Se camuflam muito os desejos, as emoções, as expectativas de cada um. E esse fingimento, que a Cristina até percebe muito isso na casa, né? Essa dissimulação, esse fingimento entre o que agrada o outro, eu falo, mas eu não falo o que realmente eu gostaria de dizer, o que realmente eu preciso dizer para o outro. Então, eu acho que todos os casais podem se identificar, como público, né? Eles podem se identificar com essa dificuldade que
entre os gêneros masculino e feminino, essa dificuldade que ainda existe de estabelecer um diálogo saudável, sem críticas, sem aspectos pejorativos, sem uma necessidade de diminuir o outro, que é a grande questão do feminino. O feminino não é que ela quer se empoderar para ser melhor do que o homem, mas nós precisamos de uma certa equidade de valores, de comportamentos, e por isso que do reconhecimento do próprio valor, exatamente, da sua própria capacidade cognitiva, que muitas vezes não é valorizada, da argumentação feminina, do sentimento feminino. Cristiane, você abordou esse assunto de uma forma tão profunda, tão reflexiva, e você me traz aqui a necessidade extrema de que haja esse entendimento por parte do masculino também, para que possa entender o feminino. Porque a mulher só ela não vai conseguir se empoderar se ela está contra tudo e contra todos. Isso. E não existe uma visão masculina do que é esse símbolo de igualdade, né? Que é esse elo, esse símbolo, esse elo que iguala as pessoas, não como gênero nem como sexo, mas pessoas, né? A coisa é tão profunda, tão antiga, tão enraizada, né? Que você vê, por exemplo, eu trago uma canção do Chico Buarque aqui, né? Mulheres de Atenas, quer dizer, mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Que exemplo! Que exemplo as mulheres de Atenas, ali é uma crítica que social. só servem para servir ao sexo, a submissão, zela para os seus maridos, chora para os seus maridos, está ali para parir. E nem sequer orgasmo elas podem sentir. E a música traz, e as pessoas cantam, falam que poesia, mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Olha que dicotomia, que dificuldade aí quando você confronta com Casa de Bonecas, né? Eu só espero que as pessoas entendam a crítica social comportamental que existe nessa música. Porque é uma ironia. É uma ironia, exatamente. É uma ironia, né? Quando ele fala... E que as pessoas entendam que é uma ironia. Exatamente. E não para mirar nesse Exatamente. exemplo. E massificar aquilo que a gente tem que dissolver, né? Que é essa coisa de diferença, de coisificar a mulher em detrimento dos prazeres masculinos, né? E exatamente esse papel da mulher servil é que é colocado em cena. O nome do espetáculo não é à toa. Casa de Bonecas, porque a mulher, nesse caso, ela é objetificada mesmo como uma boneca. Uma boneca. Né? É uma pecinha lá que está para compor a decoração da casa, né? E é uma pessoa a serviço, é praticamente um objeto a serviço de um homem. E esse é o grande... É a grande chamada de atenção que o texto traz, é algo que é sobre o que o texto reflete, e justamente essa ruptura de papéis, essa transformação de papéis que o texto permite e que a gente compra, é uma ideia que a gente compra. No caso, Thorvald Helmer, que é o marido de Nora Helmer, ele a trata mesmo como uma criança, né? Ele a infantiliza, ele a trata como um bibelô, né? Ele não a valoriza em nenhum momento como mulher. E como disse Cristiane, não existe diálogo nessa família. Ela apenas está lá para alegrar, Nora está apenas lá para alegrar a vida de Thorvald, de nada mais. E para dar filhos, e para dar carinho, né? E para proporcionar alguns momentos de prazer, entendeu? Então, ela está a serviço. Só que isso em um momento vai ter que ser rompido. Me parece, não só ela, mas nesse contexto geral, essas mulheres trazem os arquétipos, né, dos ancestrais, de que a fêmea nasceu foi para isso mesmo, para progredir, para procriar, para servir. E isso parece que as pessoas não conseguiram se desvencilhar ainda dessa coisa, sei lá, tosca, né? E as mulheres, não sei se a Nora, eu também não vi a peça ainda, não posso, também não quero que vocês contem, eu não sei se a Nora também já se acomoda com isso. De fato é a minha posição, minha mãe, minha avó me ensinou isso, tal. Eu não sei se ela, ainda complementando, isso é tão enraizado, o Gessner,
de que acho que é o Jorge Amado traz, acho que não sei se é no filme ou se é na novela Gabriela, onde tem um ator que é aquele que traz gente do céu, que tem uma mulher que é objeto, né? Que fala o tempo todo, se prepare que eu vou lhe usar, Sim, não sei o quê, né? E as pessoas, isso está fazendo o maior sucesso, gente, parece que eles querem trazer a coisa tosca do passado, né? É o famoso anacronismo, né? E trazer, e isso é tão enraizado, e as mulheres precisam acordar para isso, né? Isso. No caso de Casa de Bonecas, não existe, no meu entender, aí é uma interpretação pessoal, não existe a consciência dessa necessidade de rupturas. Não houve necessariamente a acomodação, ou melhor, houve sim a acomodação, mas foi uma acomodação inconsciente. Ela simplesmente nasceu em um universo masculino, porque ela era cuidada pelo pai, né? Uma figura que ela simplesmente adora, mas que a mima também, a subestima, e não permite à nora essa libertação. Na verdade, é 1879, por aí a gente tira. Né? 145 anos atrás. Exatamente. Então, os avanços da luta feminista, por exemplo, vieram bem depois. Por isso que o texto é tão revolucionário para a época. O desfecho é revolucionário, isso a gente pode adiantar. Mas essa questão da acomodação, eu digo apenas isso. Não é uma acomodação consciente, é uma acomodação cultural. Cultural, vem dos arquétipos, sim, né? Da inconsciência coletiva trazida aí pelos nossos ancestrais, e que a Ariana Suassuna diz isso muito bem em Alta Compadecida. Não sei, só sei que foi assim. Romper com esses estigmas, com essas representatividades que estão muito ligadas ao afeto, porque são exemplos de mães, de avós, e o exemplo sempre gera uma repetição, uma modulação, né? Então, assim, a quem que eu me refiro? Eu refiro ao comportamento de minha mãe, de minha avó. E aí, romper com isso é romper também com alguns afetos, com algumas sensações de pertencimento que eu tenho dentro do meu contexto familiar, e social, cultural. Agora, romper é sempre importante. A ruptura... Sem a ruptura não há avanço em absolutamente nada. Então, o conservadorismo, é claro que ele se conserva por algumas razões. A contracultura tem que ter. Mas é necessário que a arte desperte essa sensibilidade para algo novo, algo diferente, algo que poderia ser de outra forma. É por isso que existe a arte no nosso contexto. Se não fossem os artistas, nós não veríamos as coisas por outros aspectos, com outras possibilidades. E é por isso que eu convido a todos para assistir ao teatro, para frequentarem o teatro, para frequentarem o cinema, para irem a exposições de pintura, porque a arte vai tocar em sensibilidades que não são exercitadas no dia a dia. No nosso cotidiano, nós somos apenas pagadores de dívidas, cumpridores de tarefas, cumpridores de horários. É uma didática profunda, sutil e muito encantadora a arte, né? Então, passar a verdade, exatamente. A cultura, né? Então, a arte, é claro que a arte já passou por momentos que ela apenas beneficiava uma elite, claro que sim. Como ainda tem essa vertente, mas não é o contexto geral, não é a função da arte tão somente. Mas a arte é contestadora, e ela é contestadora no sentido de transformar, não necessariamente uma sociedade, mas transformar aquela pessoa que está sentada ali e que de repente começa a ver sua vida, né? E começa a repensar sua vida e pensa, puxa, eu poderia escolher caminhos diferentes, eu posso escolher caminhos diferentes, eu posso a partir de agora fazer um outro caminho. Claro. A arte precisa ser reflexiva. Sempre, senão não seria arte, né? Novidade e informação pra